tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Stranger Things, vou falar sobre a terceira temporada de Stranger Things. Eu prometi pra vocês que eu ia falar sobre esse assunto, fiz aquele vídeo de expectativas que vai estar linkado aqui na descrição, e hoje a gente vai saber se eu acertei, se eu errei, o que eu achei da temporada em geral, e eu também quero saber o que vocês acharam da temporada, então podem dizer aí nos comentários o que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram, deixa tudo aqui embaixo. Outra coisa é que esse vídeo vai ter spoilers da terceira temporada de Stranger Things. Eu vou começar a falar mais geralzão, assim, o que eu achei, mas é claro que em determinado momento eu vou ter que discutir alguns spoilers. Então fica de olho, caso você não tenha assistido ainda, vai lá assistir, depois volta aqui pra ver o vídeo. A primeira coisa é que eu acho que essa temporada de Stranger Things, ela é muito sobre mudança, como eu falei no vídeo de expectativas que eu achava que ia ser. Ela é engraçada porque ela segue muito a fórmula das temporadas anteriores, mas de um jeito que no final não dá mais pra você voltar ao que era antes. E faz bastante sentido pensar que a vida dos personagens também tá passando por coisas assim, nessa estrutura, sabe? Eles estão naquela vibe de deixar pra trás o que é repetitivo, o que é a rotina deles, de uma maneira que é irreversível. Eles estão dando esse passo em várias frentes, mas principalmente na frente das crianças, que hoje em dia não são mais crianças, né? Já são aí adolescentes os atores, e os personagens acompanharam esse crescimento também. Então eu lembro até que eu passei uma cena curtinha da temporada pra um amigo e ele falou: nossa, essas crianças estão com 43 anos já. Mas é engraçado porque, como eu acompanho o Instagram dos atores e fotos e tudo mais, eu não tinha achado que eles tinham envelhecido tanto, crescido tanto. Mas aí eu fui rever algumas coisas da primeira temporada pra lembrar e tal, e eles eram muito pequenininhos. Então realmente eles cresceram pra caramba. E essa temporada fala muito sobre isso, sobre essas transições da infância pra adolescência. Fala de um jeito que poderia ser um pouco mais aprofundado, mas como eles tinham muita coisa pra falar, eu acho que acaba sendo raso em tudo. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, tá, gente? É só que tem bastante coisa. Mas aí já vem a minha primeira questão com a temporada. E eu já queria deixar que eu gostei da temporada, tá, gente? Mas eu tenho algumas questõezinhas e tal. E uma dessas questões que eu sei que não poderia ser evitada, mas que me irrita um pouquinho, é a questão dos aborrecentes, né? Ou seja, eles estão chatinhos, adolescentes e tudo mais. E é complicada essa fase de adolescente, porque se você for parar pra pensar, ninguém gosta muito de adolescente. Os coitados são rejeitados por todo mundo. Os adultos não gostam muito deles porque eles estão desobedientes, estão mal educados. As crianças não gostam deles porque eles agem como adultos em cima das crianças. Os próprios adolescentes não gostam de si mesmos e ficam lidando com as questões uns dos outros. É uma fase realmente complicada e é uma fase que é muito difícil de retratar de um jeito que seja verossímil. E ainda por cima, as crianças do Stranger Things estão entrando na adolescência, então não é que dá pra você fazer aquelas tramas complexas de série adolescente, que um pega a namorada do outro e não sei o que lá, sabe? Fica aquela coisa bem adolescente, porque eles ainda estão quase na infância, não dá pra você botar os personagens em tramas já assim, sabe? Então vira mais uma coisa deles se descobrindo, da Eleven e do Mike só querendo se pegar, e aí tretinhas de namorados bem inocentes, então, então você vai ser babaca comigo, então eu vou te dar um pé na bunda. E aí é isso, sabe? Fica fofo e pronto. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, eu acho fofo, mas acho que faltou alguma coisa, porque todas as temporadas, eles têm alguns episódios ou algumas cenas que são as crianças vivendo suas vidas, né, se divertindo, ou com alguma outra subtrama que não envolve necessariamente o mundo invertido. Então pode ser algo tipo, eles estão indo jogar D&D, ou eles estão indo comprar comida pra Eleven. Agora, basicamente, essa subtrama ficou relacionamentos amorosos pré-adolescentes, adolescentes. Então todo mundo tem que ter uma namoradinha, todo mundo tem que falar da namoradinha, até a Eleven e a Max, a amizade delas é causada por um término e por eles ficarem falando mal de namorados, e vamos comprar no shopping e tudo mais, que ok, não é chato, é engraçado, é bonitinho, mas eu acho que faltou uma interessância, assim, sabe? Enquanto isso, não sou só eu que tô sentindo falta dos velhos tempos nessa temporada. O Will é um personagem que também tá bem sentindo falta dos velhos tempos. Inclusive, ele é um personagem que foi bastante deixado de lado, eu acho, nessa temporada. Não só pelo roteiro em geral, ele teve um papel bem reduzido nessa temporada, mas na história em si, ele acaba sendo meio deixado de lado pelos amigos. E ele quer voltar aos hábitos de antes, ele quer jogar D&D, ele quer continuar brincando no porão. E o Mike e o Lucas não estão nem aí, eles falam, não, agora a gente cresceu, você achou que a gente ia ficar jogando joguinho aqui no porão pra sempre? E o Will, sim, tipo, sim, porque os amigos continuam sendo amigos, não importa se os interesses mudem ao longo do tempo, né? E ao mesmo tempo, o Mike também tá certo, que as pessoas evoluem, as pessoas mudam de interesses, às vezes elas querem uma coisa, às vezes elas querem outra, e as amizades acabam evoluindo junto com os interesses, né? Mas é isso, a temporada inteira aborda isso do novo, da mudança, e como as pessoas às vezes não querem que o novo aconteça. E às vezes o novo é bom, às vezes ele pode não ser. Por exemplo, uma representação do novo que tem lá em Hawkins é o shopping, que é o Starcourt. E ele é uma coisa moderna, todo mundo vai pro shopping e tudo
tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente vê que a cidade inteira tá meio polvorosa, os lojistas estão protestando porque eles estão tendo que fechar as lojas, já que todo mundo só vai no shopping. Isso é reflexo de uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que foi o fenômeno do surgimento dos shoppings, das grandes lojas de departamento, que começaram a brotar em várias cidades do interior também. Isso aconteceu, lojinhas pequenas fecharam. E hoje em dia é o oposto que tá acontecendo, que essas grandes lojas estão fechando, estão diminuindo a quantidade de filiais, e os shoppings estão praticamente abandonados. Inclusive, faz alguns anos que eu participava de um grupo no Facebook que se chama Dead Mall Enthusiasts, que eles compartilham fotos de shoppings abandonados ao longo dos Estados Unidos, assim. É uma coisa muito doida, parece cenário de filme mal assombrado às vezes e tal. Só que em Stranger Things é o oposto. Nesse momento, os shoppings são o novo, são uma coisa que ou dá medo ou fascina. Mas é claro que nem sempre uma novidade que te dá medo é necessariamente feita por russos que estão querendo destruir seu país ou algo assim. Vou falar dos russos um pouco depois. Esse medo da mudança rola também com o Hopper em relação a Eleven e em relação a Joyce, que ele descobre que ela tá querendo mudar de cidade e ao mesmo tempo que ele não quer se declarar exatamente, ele não quer que ela vá embora, ou seja, ele quer se manter no status quo. Só que em Hawkins não tem essa de status quo, sempre vai aparecer alguma maluquice, algum bagulho sinistro pra eles investigarem. A temporada é dividida em núcleos, como as anteriores, sempre tem vários núcleos diferentes que acabam investigando de maneira meio independente e no final todo mundo se une e descobre, olha só, você também tava fazendo isso, eu também. Sempre é meio que a mesma coisa, né, essa estrutura de Stranger Things, e essa temporada acontece isso de novo. Aí dessa vez a gente tem 3 núcleos principais, só que um desses núcleos ele fica mais quebradinho ainda, que seria o núcleo das crianças em geral, né, ou seja, Eleven, Max, Mike, Lucas, Will, a Nancy e o Jonathan também são considerados desse núcleo, na minha opinião, só que esse é um núcleo fragmentado, porque tem um momento em que a Eleven e a Max meio que saem do grupo, elas começam a investigar e os meninos não ficam fazendo nada, só conversando sobre meninas, e a Nancy e o Jonathan começam a temporada separadamente e depois se juntam com a galera. Aí tem o núcleo que eu gosto de chamar de núcleo do shopping, que são a Robin, o Steve, o Dustin e a Erica, que pra mim são o ponto alto dessa temporada. Eu gostei muito das interações entre eles. A Erica é uma personagem incrível, muito engraçada. A dinâmica entre o Steve e o Dustin sempre funciona muito bem, até por isso eu acho que eles praticamente tiraram o Dustin do grupo das crianças e colocaram ele só junto com o Steve. Ele mal interagiu com as outras crianças, só no começo do final da temporada praticamente. E eu gostei muito da Robin, que é a nova personagem. É uma personagem bem blasezona, assim, bem interessante. E eu gosto muito como ela é uma pessoa totalmente alheia à situação e ela vai descobrindo as coisas e vai ficando, eita, o que tá acontecendo? Como assim? É muito bom ver ela descobrindo, assim. E tem o nosso núcleo que é velho conhecido, que é a Joyce e o Hopper. Também a Joyce, que sempre parece que tá paranoica, mas na verdade ela tá certa. E não tem grandes novidades nesse caso. Eu acho que foi muito legal eles ampliarem a participação do Murray, que já tinha na temporada passada, mas ele tem um papel maior, na minha opinião, nessa de agora. Ele fica como intérprete de russo pro Alexei, que aliás é um personagem muito legal. Você não imagina que um agente dos russos vai ser um cara que vai gostar de ver desenho animado, esse tipo de coisa. A única coisa sobre o Murray é que eu achei um pouco repetitivo ele ser de novo o cara que vai chegar e falar, por que vocês não se pegam logo? Porque ele já fez isso com a Nancy e o Jonathan na temporada passada, né? Ele foi o catalisador ali da relação deles. Então agora na terceira temporada ele faz isso de novo, só que com o Hopper e a Joyce. E eu acho que mesmo se não tivesse rolado na temporada anterior com a Nancy e o Jonathan, eu acho que fica muito repetitivo. Toda hora ele, por que vocês não aliviam a tensão sexual de vocês? Nossa, você não reparou que você quer pegar ela? Você não reparou que você quer pegar ele? Se falasse uma vez, tava tudo bem, mas toda hora tem que ficar, os pombinhos, não sei o que, blá blá blá. Não é que eu acho que ele não devia fazer nenhuma vez, mas uma vez era o suficiente. E já que eu falei agora do Murray, nosso intérprete de russo, vamos falar sobre os grandes vilões dessa temporada, que são os soviéticos, né? Os agentes soviéticos, cientistas soviéticos. Tava circulando no Twitter uma galera reclamando que eles são os vilões. Como assim os comunistas são os vilões? Como assim os soviéticos são muito caricatos e tudo mais? E eu acho que essa foi a maior referência de anos 80 que Stranger Things poderia ter feito. Porque por várias décadas, os soviéticos eram os principais vilões da ficção americana. Que foi lá do final da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim. Ou seja, pelo menos aí do final dos anos 40 até o final dos anos 80, teve esse período em que os dois poderes se enfrentavam. Tinha corridas armamentistas, corrida espacial, corrida científica e tinha também uma guerra cultural, ou seja, as produções culturais, tanto dos Estados Unidos como da União Soviética, tentavam demonizar o outro lado. Nos Estados Unidos existia a questão da ameaça comunista, que era um negócio que rolava uma paranoia de pode ter agentes infiltrados, e eles tinham realmente uma grande questão com isso. E isso foi refletido na ficção também. Os vilões costumavam ser russos ou soviéticos. E teve uma época que
isso saiu de moda. Depois que acabou a Guerra Fria, caiu o Muro de Berlim, começou a ficar uma broderagem e tava bem fora do costume os russos serem vilões. Só que nos últimos anos a Rússia tem sido lida novamente como um rival dos Estados Unidos. E isso desde coisas, por exemplo, toda aquela investigação sobre eles terem interferido nas eleições norte-americanas, como algumas políticas do Putin que não casam com os Estados Unidos e tudo mais. Então meio que a Rússia foi de tipo, a gente tava de boa com você, com realmente agora os russos podem ser vilões novamente. Até porque entra uma outra questão aí, e acho que podia rolar até um vídeo inteiro sobre isso, porque é realmente muito interessante como os vilões foram mudando ao longo dos anos e agora podem voltar um pouco. Nessa época da ameaça comunista, outro vilão muito comum nas histórias de ficção eram os chineses, porque a China é um país comunista. Só que ao mesmo tempo a China é um dos maiores mercados consumidores de cinema no mundo, então não é nada lucrativo você colocar um vilão chinês. Mas enfim, tô divagando aqui, só pra dizer que é muito legal porque é uma série de época, então faz total sentido eles colocarem como homenagem os vilões soviéticos, mas ao mesmo tempo, levando em conta o contexto atual, Stranger Things conseguiu com esses vilões ser uma homenagem ao passado e uma coisa atual ao mesmo tempo, que é bem doido. Agora falando de vilão de verdade dessa temporada, a gente tem o Mind Flayer, que é o mesmo vilão da temporada passada, só que dessa vez ele conseguiu se colocar em mais de um hospedeiro, né? O Will era o hospedeiro na temporada passada e dessa vez ele tá em muita gente, ele se distribuiu ali e é muito legal essa coisa de você não sabe quem está infectado, quem foi dominado e quem é o inimigo, e o inimigo pode ter a cara das pessoas que você conhece, não só do seu amigo, mas assim, o bairro inteiro pode ser o vilão, e aí ele tá distribuído, então se você mata um, você não mata o cara de verdade que tá por trás de tudo, além de ser uma coisa meio que nem aquele filme Stepford Wives, sabe, que você vê que tá acontecendo alguma coisa estranha com as pessoas, mas a gente já imagina desde o começo que é o Mind Flayer que tá fazendo isso, né, e uma coisa que eu esperei muito que acontecesse nessa temporada, já que tava toda essa coisa do Mind Flayer devorar a mente de todo mundo, eu tava esperando que ele possuísse a Eleven, ver como seria ele ter controle dos poderes dela e o que ele poderia fazer com isso, se ele poderia usá-la pra abrir de vez a passagem pro mundo invertido ou algo assim, mas infelizmente eu acho que a série sabia disso, sabia que a gente tava esperando isso, deu umas dicas de que isso ia acontecer com a mordida e tal, e no fim das contas não rolou, é uma coisa que eu tava esperando mesmo, quem sabe numa próxima temporada role algo parecido, porque realmente seria devastador uma Eleven controlada por um vilão do mundo invertido. Eu sei que eu dei mais destaque às minhas críticas aqui, mas eu queria dizer que eu gostei muito dessa temporada, eu acho que ela foi mais legal do que a segunda teve mais pontos baixos na minha opinião, eu acho que essa teve mais pontos altos, principalmente a cena com a música da História Sem Fim, que é um negócio completamente inesperado e realmente aquela coisa que traz uma leveza e traz uma gargalhada pra um momento de tensão, assim, é realmente no momento mais tenso possível que isso acontece, então eu acho que Stranger Things ainda tem aquele potencial pra aquecer nossos corações em meio a toda essa tensão e ficção científica e monstros e tralalá. O fim da temporada em si me emociona bastante e eu acho que ele puxa esse tema que eu falei da galera ter medo da mudança, mas a mudança acontecer, seja nos personagens ou na trama em si, e eu acho que o que rolou é uma desculpa perfeita pra eles mudarem a estrutura pras próximas temporadas. Aliás, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários como que vão ser as próximas temporadas. Se o enredo vai se passar em algum momento em que todos os personagens se encontrem, tipo, eles falaram de talvez Thanksgiving, né, ação de graças, eles irem até o outro lugar, ou se a galera for vir, tipo, pro Natal, passar o Natal todo mundo junto e aí tem algum problema. A série tem focado nessas datas comemorativas, né, então é capaz que eles tragam de novo essa característica. Queria que vocês dissessem aí também nos comentários o que vocês acham que a cena pós-créditos representa. Quem é o personagem que eles chamam de um americano e se é quem a gente tá pensando. Também comentem aí se vocês quiserem que eu faça mais algum vídeo sobre Stranger Things. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!